Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para esta live final dessa semana arrebatadora que nós estamos vivendo para falar sobre esse tema que parecia ser só mais uma piadinha infame com esse nome que nós trouxemos para essa semana de lives, né? Mas que entrou com o pé na porta da tua casa e te mostrou um monte de coisa diferente que você jamais esperou ouvir quando o tema era métodos naturais e métodos contraceptivos hormonais tradicionais. Não é verdade? Todo mundo chegou aqui muito timidamente, achando que eu simplesmente ia falar quais eram as vantagens dos métodos naturais, por que eles são lícitos, por que eles são moralmente aceitos. E a grande verdade é que nós estamos revendo aqui, né, revirando o passado. E revirando a tua vida de uma maneira geral, mexendo com as estruturas aí daquilo que te dava segurança de alguma forma, daquilo que te colocava em algum sentido no futuro, do que você esperava de você mesmo. E hoje eu considero de fato essa live a oportunidade final que você tem de compreender o que afinal de contas eu estou tentando te dizer já há muito tempo, há mais de um ano, e que talvez você ainda não tenha percebido. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que chegaram recentemente aqui na página, num movimento maravilhoso. Hoje nós celebramos mais uma marca, mais um recorde aqui, que não é uma meta numérica a ser batida, e jamais foi o meu objetivo quando eu entrei aqui nas redes sociais para conversar com você, entrar aí na sua casinha e poder conversar com você sobre esses temas tão delicados. Hoje nós entramos nessa live no clima de celebração, porque nós chegamos a 90 mil pessoas aqui dentro, né? Aos trancos e barrancos, né? Contando com a ajuda de bons amigos, claro, que nos trouxeram em evidência aqui para vocês, que disseminaram essa boa nova que nós trazemos aqui de alguma forma e resistindo bravamente, né? A esses momentos difíceis em que a gente, de certa forma, foi um pouco censurado, foi um pouco boicotado para que você não conseguisse me ver e me ouvir, né? Assim como começou na semana do desafio, sexo sem sofrência, nessa semana nós estamos enfrentando também esse boicote novamente, né? O mesmo mecanismo se estabeleceu nessa página, e assim como nós não desanimamos e tivemos os melhores resultados, totalmente acima do esperado, e estamos recebendo os melhores retornos, né? Totalmente acima das expectativas dessa turma, dessa segunda turma do curso sobre sexualidade. Assim também hoje, tratando desse assunto delicado que é a contracepção, né? Que é esse bater de frente com essa indústria, né, da contracepção, com essa indústria do aborto. Ainda assim, nós estamos chegando aqui firme e fortes ao final dessa semana de lives, com muito pique, com muito fôlego, com muita garra. E eu quero te lembrar que só existe uma maneira da gente vencer isso aqui. É a gente se unindo e realmente fazendo esse movimento contra, né, essa censura que nós estamos recebendo, que alguns grupos específicos estão sofrendo. Eu citei aqui a doutora Ana de Rosa, né, e o Marlon, que também passaram por isso recentemente. Então eu peço que você agora, se você está aí assistindo essa live, a única maneira das pessoas se lembrarem que a gente está todo vapor aqui no desafio é você enviando aqui nesse aviãozinho para todo mundo e printando e compartilhando nos seus stories, porque nós chegamos a 90 mil pessoas assim, nesse boca a boca. As pessoas foram se chamando para cá, porque foram se deixando levar, né? Foram se deixando seduzir por essas ideias e foram vendo as suas vidas transformadas, e foi nesse movimento que a gente foi se ramificando pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. Tem gente nos Estados Unidos hoje nos assistindo, tem gente na Europa hoje nos assistindo. Eu já vi a carinha aqui de algumas pessoas que entraram em contato comigo pelo direct para dizer. E quanto mais tentam bloquear a gente, mais a gente cresce. Que nem massa de pão, né? A gente apanha e vai crescendo cada vez mais. E eu só tenho a agradecer a todas vocês por essa cumplicidade, por terem trazido essas famílias para cá. Nós temos visto um movimento maravilhoso. Quando nós começamos a falar de sexualidade, desses homens sendo arrastados para cá, se deixando conquistar por esse discurso que não trazia só uma ideia, né, abstrata de algo que poderia melhorar na vida dos casais, mas que trazia uma proposta real de mudança, com elementos reais baseados nos sofrimentos que eu ouço de vocês o tempo todo.
E já nesse ritmo a gente entrou, né? A gente não parou, não deixou a peteca cair e já trocamos, né? Viramos a chave para falar sobre os métodos naturais, que são, sem dúvida, uma das ferramentas mais importantes para que a sua sexualidade, a tua vida conjugal, o teu relacionamento possa ser vivido de uma maneira realmente feliz, né? Então, tem gente aqui colocando, que veio influenciada pela Bruna Botelho, né? Então, ela, como tantas outras pessoas que nos ajudaram a ganhar espaço nas redes sociais, né? Então, manda um aviãozinho para todo mundo, printa rapidinho essa live, compartilha aí, me marcando, para todo mundo ver e chegar até aqui, porque os lembretes não estão funcionando, né? E, apesar de toda essa mobilização, parece que tem alguém interessado que você... em fazer você não saber a revolução que nós estamos fazendo aqui dentro desta pequena e humilde página. Beleza? Quero agradecer imensamente todos vocês que estão aparecendo aqui, ó. A Isabel, Fabiana, Tamires, minha amiga que indicou o perfil. É isso, nós estamos vencendo esse bloqueio pelo boca a boca, né? Por esse trabalho sincero, honesto e muito generoso comigo de vocês propagarem isso que eu tenho trazido aqui para vocês de alguma forma, né? Hoje eu recebi 2 testemunhos muito fortes e que me comoveram demais. Depois que terminar essa live, se vocês ainda não viram, voltem nos stories e vejam as histórias que eu printei e que as pessoas fizeram questão de mostrar o seu nome para saber que são histórias reais como a minha, como a sua, né? Histórias de transformação que podem acontecer também com você. Hoje, nós vamos encerrar essa semana falando sobre os famigerados métodos naturais, né? Aquela que muitas vezes é a grande expectativa de muitos casais e que acaba se tornando, por uma prática inadequada, por um entendimento inadequado, a mesma frustração dos métodos artificiais. Existe alguma coisa errada na maneira como eles estão sendo divulgados, para que a coisa não funcione tão bem quanto a gente espera. Afinal de contas, vocês, muitas vezes que estão aqui me acompanhando, já ouviram falar sobre método natural em algum lugar. Seja na escolinha, quando vocês ouviram falar sobre ciclo menstrual e observação da fertilidade através do muco e da tabelinha, como uma coisa bem rudimentar e que não se usa mais, né? Seja na palestra lá do curso de noivos, em que alguém falou que o uso do Billings estava liberado e que não precisa usar os métodos contraceptivos, que o Billings funciona muito bem e que pode espaçar gestações à vontade. E aí você vê pessoas se utilizando do método e igualmente ainda insatisfeitas e vivendo reféns dos mesmos problemas que aqueles que usam contraceptivo hormonal, né, vivenciam. Então, existe nesse meio do caminho e no meio dessas boas intenções de se optar por um método natural, algumas lacunas no entendimento desse processo de conversão, de mudança de sentido, que nós estamos apagando uma a uma e preenchendo, na verdade, né, de conteúdo para você, para que você tenha as ferramentas necessárias para tomar essa decisão consciente, para que você não seja induzida a trocar de método ou viver uma vida diferente pelo mesmo medo que te motivou a tomar a primeira pílula, pelo mesmo movimento que te colocou no consultório do seu ginecologista lá para colocar um DIU ou para fazer uma laqueadura. Nós reviramos esse passado dos métodos naturais. Nós começamos na segunda-feira falando sobre fisiologia, sobre funcionamento do teu corpo, mulher, né? Sobre como ele funciona de fato, quais são os sinais que ele pode te dar de fertilidade e como o DIU já é essa primeira opção que já acaba te violentando de alguma forma, né? E te prejudicando muitas vezes, apesar dele ter recebido essa propaganda maravilhosa, né, ao longo dos últimos anos, como o grande queridinho das Américas, né, por assim dizer, um dos mais utilizados no mundo, né, e a nova saída para todos os seus problemas de ciclo menstrual é praticamente o DIU. A gente pegou colocando não é bem assim. Para você que perdeu, todas as lives estão no Instagram. Hoje é a tua possibilidade de correr atrás do tempo perdido. Na terça-feira nós falamos sobre a pílula e os seus semelhantes e a sua história sombria, tudo que ela representa, muito mais do que aquele comprimidinho que vai te ajudar a não ter cólica, a não ter TPM, a controlar a espinha,
mas é um comprimidinho também ideológico e é parte de um projeto de poder que aparentemente veio para te libertar, mas que por trás disso existia um pequeno grupinho de homens empoderadíssimos de ganância e de maldade que fizeram você acreditar que você, como uma boa feminista, como uma boa defensora dos direitos reprodutivos, estava se escravizando e se pondo a serviço de um projeto de poder que sufocou os projetos de vida dessas mulheres nas últimas décadas. E na quarta-feira nós descansamos, na quinta-feira voltamos com tudo para falar sobre coito interrompido, sobre camisinha, sobre laqueadura e o quão ridículo esses métodos podem parecer e o quanto eles podem ser cruéis com as famílias. Pois bem, nós viemos munidos de todas essas informações e hoje, se vocês acham que eu vim aqui pontualmente, simplesmente explicar para vocês como é o funcionamento dos métodos naturais, dizer para você que ele é maravilhoso, que você pode utilizá-lo à vontade, eu já venho quebrando esta sua primeira expectativa. Eu não vim fazer isso aqui com você hoje. Eu vim mais uma vez meter o pé na tua porta e te jogar para dentro da realidade. E muitas vezes essa é a hora que você, o seu marido, seu namorado, seu noivo começam a ficar incomodados. E começam a pensar em desistir. Por quê? Eu vim mostrar para vocês hoje que essa realidade dos métodos naturais pode ser tão cruel quanto qualquer outro método. E o que vai fazer a diferença nessa crueldade é o sentido que você dará para ele. Eu quero aqui hoje, te trazer algumas informações que não estão contidas na bula dos anticoncepcionais, da pílula, do DIU, que seja, tá? Informações precisas que precisam ser trabalhadas acima de qualquer método. Então, não é um manual de como usar ou não usar, ou por que não usar nenhum desses métodos que foram enumerados aqui até hoje. Eu quero te falar daquelas informações que não constam no curso de noivos que você recebeu antes de se casar. Que não constam. Todas aquelas informações que te foram furtadas de mulheres para mulheres e homens, como as que eu coloquei no story hoje. Eu nunca ouvi falar sobre métodos naturais dessa maneira como você me falou. E foi crescendo em mim e no meu marido uma vontade de ter mais do que eu tenho agora. Porque nós estamos falando aqui de muito mais do que um método de planejamento familiar. Nós estamos falando num modo de vida. Nós estamos falando de sentido da vida. Nós estamos falando de existência do ser humano. Nós estamos falando de uma realização plena que vem através de um cumprimento de um chamado. De o entendimento, tão profundo de si e do que você veio fazer nesse mundo a ponto de que você possa dar essa resposta convicta de quem é você e o que você veio fazer aqui nesse mundo agora. Por isso eu vim, antes de falar propriamente sobre os métodos naturais, eu vim aqui falar para você sobre 3 coisinhas. Eu não vim aqui falar para você sobre como usar os métodos naturais propriamente hoje. E não se decepcione, porque você vai sair daqui com muito mais do que isso ao final dessa live. Quem persistir, verá. Essa é a promessa que eu te faço para você que me acompanha e que vai ficar até o final, tá? Que vai ficar até o final. Essa é a promessa que eu te faço. Se você persistir, você terá aqui o que você procura. E eu sei o que é que você procura, porque todos os passos que eu dou nesta rede, todos os passos que eu dou aqui, são orientados pelas suas dúvidas, pelos seus medos, pelas suas aflições. Pelo que eu ouço todos os dias no consultório. Eu já cansei de dizer, eu já fui um desses. Morto de medo de dar um passo à frente, morto de medo de ter um filho. Há pouco eu contava nos stories para vocês. Tem lá, você pode voltar lá e buscar.
Há pouco tempo eu fui um desses homens que chegou para minha esposa, a Camila não me deixa mentir, ela está aqui, com 1 mês de casado. Eu falei: Camila, vamos dar um tempo, vamos se curtir um pouquinho. Está na hora da gente realmente aproveitar um pouco o nosso casamento. Vamos dar esse tempo para a gente se estabelecer. A gente está começando a montar a nossa casa. Pá! 1 mês de casado, primeira gravidez. Aquele desespero. Não era uma época economicamente estável para mim. Foi uma época de crise na saúde do Rio de Janeiro, da qual dependia basicamente todo o meu salário. E ali já me desestabilizei a primeira vez. E aí, quando nós estávamos começando a aprender a amar aquele bebê, quando a gente estava começando a aprender a amar essa nossa realidade, nós descobrimos que aquele nosso novo sonho que nós tínhamos aprendido a amar tinha ido embora. E ali alguma coisa já começou a me incomodar. Eu perdi mais do que um bebê naquele dia. Mas eu perdi também uma boa oportunidade de ter vivido aquelas 8 semaninhas amando mais e reclamando menos. Logo depois, a gente passou uma fase de recuperação, né, desse processo de preparação, e chegou um momento em que novamente começou a crescer, né? Essa vontade de se planejar, essa soberba, esse orgulho todo. E novamente a gente passou por alguns questionamentos na nossa vida, refazendo as nossas expectativas, né, nossos projetos de vida. E aí a Camila saiu do emprego, perdeu o plano de saúde, ou seja, toda a estabilidade que o melancólico aqui tinha planejado, né, para o cuidado caso ela engravidasse, tinha se perdido. E aí quando ela saiu do emprego, primeira coisa: agora nós não podemos engravidar. Vamos nos planejar para isso. Na semana seguinte, gravidez de novo. Ali todo esse discurso de fé, todo esse discurso de perseverança, todo esse discurso de confiança, de cumplicidade se esvai. E a gente é pego por essa mesma soberba, por essa mesma vaidade, por esse mesmo coração pequeno. Eu jamais vou me esquecer o dia que eu recebi essa notícia de quando a Camila estava grávida da Maria Alice, essa coisa fofa que vocês veem aqui nas redes sociais todos os dias. Eu me desesperei novamente. O que eu achei que eu tinha aprendido naqueles últimos meses não tinha sido nada. E no lugar onde eu pedi a Camila em casamento, na mesma capela onde eu pedi a Camila em casamento, eu estava diante do Santíssimo me questionando por que eu era tão miserável, tão mentiroso e tão mesquinho. E aí, provavelmente Deus ali, com a sua infinita misericórdia, me deu mais uma última chance de entender o que realmente era a vida, o que realmente valia a pena. Porque foi nessa situação de uma total adversidade, uma total instabilidade, que eu acabei entendendo que a maioria dos problemas que nós estávamos criando ali não existiam, mas eram frutos da nossa expectativa de uma vida obcecada por controle e por comodidade. Uma vida provada pela periferia da nossa existência. Pela periferia da nossa existência. O que significa isso? Na prática, são aquelas pessoas que gostam de uma vida gostosinha, experimentando apenas os bons sabores, né? E fugindo da luta o tempo inteiro. Vivendo como ratinhos de laboratório, procurando o bem e evitando os estímulos nocivos. Aqueles ratinhos que vão sendo testados na gaiolinha ali, né? Que vivem se alimentando, bebendo água e engordando, sem se preocupar com questões mais profundas. E o nascimento da minha filha, e o curso da gestação, o nascimento da minha filha e o pós-parto, né, foram de fato esse momento de renascimento para mim. E eu passei pelos mesmos questionamentos que vocês. Será que não vale a pena usar um anticoncepcional? Acabou de parir. Vai ser muito difícil ter um outro filho agora. E ali a gente foi se reinventando e descobrindo, na verdade, que a vida pode ser apaixonante. A vida pode ser apaixonante.
Se a gente abraçar a nossa realidade, abraçar as nossas circunstâncias e simplesmente se doar ao máximo por elas. E pode ser que dê tudo errado e fique tudo uma merda. Mas é aí que nós vamos nos realizar de alguma forma. E não vivendo uma mentira, uma ilusão, provando só daquilo que é bom e correndo o tempo inteiro de si mesmo, né? Tentando fugir, até o dia que a gente chega lá na frente para responder essa pergunta da nossa vida: quem é você? E a gente não vê muita coisa para contar, que não houve profundidade. E aí a gente começa a contar a nossa vida do ponto de vista do sofrimento, das lamúrias, das dificuldades simplesmente, porque a gente não conseguiu mais enxergar tudo aquilo que de maravilhoso estava se apresentando na nossa vida no dia a dia, que na grande maioria das vezes não precisa de uma apresentação circense para se mostrar como algo maravilhoso e extraordinário. As grandes coisas de valor da vida, na verdade, se manifestam no cotidiano quando você dá sentido a elas. E a gente passou um bom tempo da nossa curta trajetória de vida, de casal, esperando grandes acontecimentos, de grandes investimentos no futuro. E o grande investimento que nós poderíamos fazer no futuro estava o tempo todo no ventre da minha esposa. E esse foi o grande divisor de águas da nossa vida familiar. E esse questionamento, essa sensação de derrotado que você tem quando você percebe: caramba, quanto tempo dessa minha história que eu tenho a contar foi desperdiçado por um medo idiota. E é esse tempo que eu perdi que eu não quero que você perca mais. É esse caminho que eu fiz, que foi um pouquinho tortuoso, difícil de andar no meio dessas pedras. Esse caminho que eu quero tentar encurtar para você, não como uma solução fácil, não como um atalho, não como uma dica ou um macete que você vai fazer para que a sua vida de uma hora para outra comece a melhorar. Não, eu quero te convidar para esse processo de ir se quebrando aos poucos e se refazendo mesmo. E nesse processo existem algumas palavras-chave que não estão, como eu disse, nem na bula do DIU, nem na bula da pílula e nem na maioria dos cursos de noivos que vocês já fizeram ou que vão fazer. Eu te garanto. Eu quero te chamar a atenção para 3 pontos específicos sobre os quais você precisa se debruçar para fazer uma verdadeira decisão sobre o porquê não eu de todos os outros e porquê sim dos métodos naturais hoje que nós vamos falar. A primeira dessas palavras que eu quero falar para você é liberdade. Coisas que não têm preço são as 3 coisas que eu vou falar aqui hoje. A primeira delas é liberdade. Bom, aqui eu me refiro quando eu falo de liberdade. Você já ouviu falar sobre a síndrome de Estocolmo? Essa síndrome começou a ser descrita a partir de um acontecimento específico em Estocolmo, de um sequestro a um banco, em que por 6 dias, se eu não me engano, os sequestradores ficaram em contato com as suas vítimas, ali cativas. Foi uma negociação longa. E esse fato foi curioso. E gerou essa síndrome descrita, né, de que a partir de um determinado tempo de convivência dos cativos com os sequestradores, eles começaram a desenvolver uma relação de afeto. E os cativos começaram a defender uma relação de parceria mesmo com os seus sequestradores. Quando eu falo de liberdade para você, eu quero te chamar para essa situação, por essa subversão de valores, que faz muitas vezes com que o refém se sinta tão desconstruído, tão dominado, tão envolvido pelo dominante, que ele começa a construir uma relação de afeto ali. Parece meio louco que depois de um tempo, após um sequestro, os reféns começassem a se identificar com os sequestradores, mas foi isso que aconteceu. Eu posso pegar o exemplo desse sequestro e jogar para a nossa realidade. Eu posso botar no lugar do sequestrado, do cativo,
eu posso botar você. E no lugar do sequestrador, eu posso botar a tua pílula, teu DIU, a tua mentalidade contraceptiva. Porque o que nós vemos aqui ao longo das últimas décadas são mulheres que foram ganhadas por esse discurso enganador de liberdade e se tornaram aprisionadas a uma obsessão pela sua carreira, pelo sucesso, por um resultado que deveria ser vencer esse mundo opressor, etc, etc, etc. Esse discurso aparentemente empoderado que fez com que você largasse a sua terra e se lançasse numa jornada que fosse provar o seu valor. E para provar esse valor, nas últimas décadas, a mulher sacrificou o seu sonho. Hoje mesmo nos stories uma mulher me perguntou, nas caixinhas, completar o mestrado ou ter filhos, tantos anos e endometriose. A minha resposta para ela é a resposta que eu dou para você hoje. Daqui a 20 anos, quando você for contar a história da tua vida, qual será o teu capítulo principal? Portanto, comece por ele. Essas mulheres esqueceram, as mulheres de uma maneira geral, se esqueceram de contar a sua própria história ao longo das últimas décadas e começaram a contar a história de um projeto, de uma ideologia, de um coletivo, onde as pessoas morrem, os sonhos morrem, em nome de uma missão a ser cumprida. Em nome de uma missão a ser cumprida. Essas mulheres que vivem enjauladas, é como se elas se tornassem reféns dessa realidade aparentemente segura e controlada. É a síndrome de Estocolmo aplicada à contracepção. Os reféns se acostumaram tanto com esse sequestrador que não se imaginam mais como adversários. Esse discurso bonitinho ganhou a realidade da tua família e te impôs um novo modo de viver, de modo que agora você não consegue muito imaginar a sua vida sem essa segurança do DIU, sem essa segurança da pílula. E você fica ali presa, limitada por essa jaula. Eu conheço mulheres que vieram ao meu consultório, pasmem vocês, e com aquele empurrãozinho ou outro elas foram largando a pílula. Eu não estou falando de um ou outro, eu estou falando de boa parte, de pelo menos mais de 50% das mulheres que vêm ao meu consultório e largam a pílula. Porque esse é um resultado abençoado que esse trabalho nas redes sociais me permitiu. Receber essas mulheres desesperadas e cansadas. Não é incomum que depois de 1 ou 2 meses sem um anticoncepcional, essas mulheres sentem de frente para mim e digam: olha, a minha libido melhorou, eu não sinto mais o ressecamento vaginal que eu sentia, nem me deu tanta espinha assim, no primeiro mês foi muito ruim, mas eu continuei, foi tudo bem. E eu percebi uma coisa, doutor, eu tinha dor de cabeça diária. E agora que eu não tenho mais, eu percebi o que é uma realidade sem dor de cabeça. Não há como você pensar numa realidade de vida saudável todo dia com alguém martelando a tua cabeça ali por causa de uma pílula. É difícil imaginar isso, né? Como alguém se condiciona a viver todo dia com dor, com enxaqueca propriamente. Não é dorzinha de cabeça, não, é enxaqueca. É uma libido mais ou menos. Eu não estou falando de 1, 2 meses, não. Eu estou falando de 5, 10 anos de vida de casado, sem ter realização sexual. Vivendo aquele embotamento emocional. Sabe? Aquela coisa assim, tanto faz.
Várias mulheres que, por medo de TPM, preferiram sentir nada. Nada. E abraçaram essa realidade e não conseguiam mais se ver sem ela. Porque no momento de fraqueza e vulnerabilidade, alguém ofereceu uma saída pior do que o problema, mas que de alguma forma dava segurança. Estabilidade é uma ilusão. É uma ilusão. A outra palavra que eu quero trazer para vocês, que vocês não vão encontrar na bula da pílula, do DIU, e nem nas explicações sobre métodos naturais no curso de noivos, é a palavra esperança. Porque aqui eu tenho certeza que essas pessoas vão se identificar. Porque eu recebo essas histórias o tempo todo de casais entregues, de casais conformados, 20, 30 anos de vida conjugal, 10, 15, com aquele único filho, que foi aquele lampejo de vida em que a pessoa se permitiu ser mais alguém além dela mesma, 2 no máximo, e que depois viraram reféns desse medo de ter mais filho para criar. Algumas sortudas conseguiram ser convencidas da pílula do DIU, que até dá para voltar atrás. Outras foram convencidas dentro da sala de cirurgia a fazer uma laqueadura. E 5, 10 anos depois convivem com essa cicatriz mais do que no corpo, mas na alma, de terem a sua fecundidade ceifada e de terem percebido depois de 10, 15 anos de reflexão que não precisava isso tudo. Que ter filhos não é tão ruim assim. E a consequência disso é o desespero. É uma vida conjugal abalada pela infertilidade provocada, a esterilidade reprodutiva, que se desdobra numa esterilidade afetiva, muitas vezes numa esterilidade familiar. De um casal frustrado porque queria ser mais, porque sente que poderia dar mais, mas jogou a toalha em algum momento. A Thaís está aqui dizendo, eu tenho uma filha, e sei, deveria me abrir, mas tenho medo. Eu sei. Eu ouço essas histórias todos os dias. É por isso que eu estou aqui de frente para você, falando sobre tudo isso. E é muito triste eu ver nos depoimentos aqui nos directs, é muito triste eu ver nos consultórios, nas histórias que se repetem lá todos os dias, de casais que passaram a vida vivendo pela metade. Conformados com a mediocridade. Emocionalmente falando, sexualmente falando. Uma existência medíocre em todos os sentidos. Casais que começaram a sua vida familiar esperando mesa cheia no Natal. Que queriam ter uma penca de filhos, mas nas primeiras dificuldades encontraram aqueles que foram os primeiros a falar: chega de filho agora, né? É pai, é mãe, é vizinho, primo, amigo, colega de trabalho. Aquele que fala, tá vendo esse conforto que você tá tendo aqui no final de semana? Se vier o próximo filho, esquece. Pessoas conquistadas pelo medo de perder o passeio do final de semana. Trocando a eternidade por um momento. Essa é a grande verdade. Falava eu também hoje mais cedo nas caixinhas sobre isso. Uma menina recém-casada que se colocou assim, recém-casada, querendo aprender sobre métodos, mas usando não sei o que lá, porque queria evitar filhos no primeiro ano. Essa história dela é a história de todos vocês o tempo todo, em maior ou menor grau. Porque eu quero ter filho em tantos anos. Eu quero ter filho nessas condições, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E quando eu ouço esse tipo de discurso, eu lembro de mim. Até o dia que eu realmente aprendi sobre o que o Evangelho queria dizer quando conta a parábola daquele agricultor insensato. Louco,
amanhã te pedirão a tua vida. E tudo que você produziu, para quem irá ficar? Esse celeiro que você produziu, para quem vai ficar? No final, tudo se vai. Tudo se vai. Aquela velha história que a gente diz que não vai carregar nada disso para dentro do caixão, essa palavra deveria ter realmente uma força e ecoar na nossa cabeça o tempo inteiro. Porque a vida inteira, eu disse isso nos stories hoje e eu repito aqui, a vida inteira, a maioria dos homens vive como se não fosse morrer e morre como se não fosse viver para a eternidade. Percebe o significado disso? Percebe o significado disso? Essa falta de confronto com a morte não nos dá a dimensão real de quem nós somos e do quanto pode ser vã a nossa existência nesse mundo. Ainda mais quando nós equiparamos os prazeres deste mundo com a realização da nossa existência quando nós transbordamos em uma nova vida. Porque, afinal de contas, viver é amar. E amar é um movimento para o próximo. Quem olha demais para si perde o sentido da própria vida. Quando você não tem plena consciência e certeza da tua morte, todos os pequenos prazeres dessa vida começam a assumir uma importância imensa. Imensa. Os pequenos momentos de alegria, vãs e passageiras, começam a assumir uma proporção estratosférica. Quando você não tem consciência da morte, da eternidade que está por vir, esses pequenos momentos de segurança financeira parecem ser tudo que você tem. Até o dia que você vê a primeira pessoa que você gosta deitada no caixão. E aí, de repente, pode ser que tudo assuma um significado novo para você. Ou, por vias ainda piores, todo o significado da tua vida muda e toda essa segurança aparentemente perde o sentido quando você vê o teu filho doente. Quando você vê o teu amado doente. Aquele amado que deixou para o ano que vem para ter filho com você e que agora está com câncer e vai perder a fertilidade. Ou aqueles 5 anos que vocês se prometeram que vocês não teriam filhos porque vocês precisam terminar o mestrado e o doutorado. Porque senão vocês não vão ganhar a promoção ou a possibilidade de ir para o exterior na empresa de vocês. Até que depois de 5 anos você para a pílula. E aí você tenta por mais 1, 2 anos e quando descobre você tem endometriose. Está no intestino, está no ovário, está na trompa. E você nunca investigou. Porque você nunca sentiu dor. Porque o teu corpo estava silenciado e escondido de você mesma. E do teu marido. E aí a outra palavra que eu quero trazer para vocês, já que eu falei sobre amor e transbordar, é generosidade. Generosidade. Porque, na verdade, a maioria de nós morre de medo da realidade familiar. Primeiro, a gente vive fugindo de casamento, eu posso dizer de cadeira, para uns 7 anos de relacionamento. Sempre arranjando um motivo para adiar. Sempre. Uma instabilidade aqui, um medo ali, de não vai ter tempo para isso, não vai ter tempo para aquilo, não vai dar certo a gente casar assim tão cedo. E os pais aqui na cabeça. Vocês precisam se conhecer melhor, precisam se testar. Até o dia que você se casa e você descobre quanto tempo você perdeu se preparando para um futuro para o qual você nunca estará preparado. Nunca. Até o dia que você descobre que para você ir, para você viver, para você se lançar, é no medo, é na dificuldade que a coisa tem que acontecer mesmo.
Se não for assim, é porque provavelmente você está vivendo nessa tua periferia da tua existência, onde tudo é legalzinho, onde tudo é agradável e onde provavelmente você está sendo muito menos do que você poderia ser. Tudo na vida começa a fazer mais sentido quando a gente olha para todos aqueles problemas, para todas aquelas dificuldades e reconhece algo que está acima daquilo. Que as coisas na vida não são mera recompensa por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Que existem coisas que têm valor em si mesmas, pelas quais vale a pena lutar. E aí, é nessa fase geralmente que você reconhece que a tua vida só faz sentido quando você olha para fora. Essas neuroses começam a desaparecer, esse medo obsessivo começa a desaparecer, esse pavor de perder o controle das coisas começa a desaparecer, porque você olha menos para dentro de você e as suas expectativas, a sua vontade, o seu desejo, os seus sonhos, e você começa a olhar que a realização da tua vida está no outro. Aí tudo começa a se dissolver. Tudo começa a se dissolver. E tudo vai tendo mais sentido. E aqui é o momento que eu venho para te dar rasteira. Quando você acha que eu vou falar que os métodos naturais te propiciam tudo isso. E a grande questão é que eu conheço um monte de gente que fala de método natural e tem esses mesmos medos, esse mesmo desespero e vivem essa mesma escravidão. O que será então que nós temos a oferecer de diferente? Todos os métodos contraceptivos, todos os métodos de planejamento, todos os métodos de espaçamento de gestações, esse termo é ridículo, espaçamento de gestação, isso é contracepção, está acontecendo ao longo do tempo. Todos esses métodos, se mal utilizados, podem gerar esses mesmos males e te envolver nessa espiral infinita de obsessão por uma vida sob controle. Por que é então que eu venho aqui hoje te oferecer a possibilidade de começar diferente pelos métodos naturais? Afinal de contas, nós temos que reconhecer também os seus méritos. Porque em todos esses métodos que nós falamos essa semana, não havia possibilidade de se realizar. Enquanto todos esses métodos, pílula, DIU, laqueadura, camisinha, a bosta do coito interrompido, pelo amor de Deus, todos eles te afastam da tua realidade e te jogam nesse mundo de ilusão onde tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, tudo é controlado, ainda que controlado por outros. Enquanto esses métodos te jogam para fora de você, o método natural é o único que te permite olhar para dentro. É o único que te aproxima da tua realidade, que te dá consciência da tua limitação, que te faz observar de perto quem você é. É o método que te impõe limites, como é a vida, que te diz que haverão momentos de fertilidade, que haverão momentos de uma vida mais extrovertida, mais produtiva, mais ligada, enquanto haverá outros momentos em que você estará mais introspectiva, mais limitada, mais vulnerável emocionalmente e que, portanto, você terá de se resguardar. E isso transborda, isso extrapola para o teu amado, que é provado também nessa cumplicidade. Até hoje eu trouxe para você na segunda, na terça e na quinta-feira métodos que só te trazem efeitos colaterais.
qual é o efeito colateral que eu tenho para te dar com os métodos naturais. O método natural, o pior efeito colateral que ele pode te dar, homem e mulher que me ouvem hoje, o pior efeito colateral de um método natural para você hoje, se bem vivido e bem entendido, o pior efeito colateral é ser uma primeira brisa de liberdade que você vai sentir no rosto. É quando você olha para aquela estrada enorme, aí você abre a janela e sente o vento batendo. É ali que você começa a se lançar. É ali que você começa a se lançar. E a experimentar essa vida de realidade. Abraçar cada momento da tua vida, cada momento do teu ciclo e precisando contar com alguém. Porque é nesse ponto que tudo, de alguma forma, não depende mais só de você. É nesse ponto que as coisas param de ser tão exatas e começam a ter um ar de humanidade. Quando tem que lidar com o imprevisto, é aquela vida que acontece quando o casal tem a menstruação bem na lua de mel. Essa sacanagem é a vida te dizendo: você não é ninguém. É esse método que te permite, de fato, ver a vida acontecendo. Que não te bota como um mero espectador da vida passando na tua frente e você ali, encostada num canto, com medo de abraçar essa realidade e viver. Essa história gostosa que os casais têm para contar. Das dificuldades que viveram, dos períodos de crise em que quase tudo foi por água abaixo. Olha o story que eu botei hoje cedo. Hoje cedo não, hoje à noite. Agora, o direct que eu botei, printei e botei. Com a devida permissão da pessoa que não se preocupou nem em esconder o seu nome. O nosso casamento estava quase acabando. Até o momento que a gente viu que não dava para viver mais pela metade. Que não dava para viver com medo. Com um filho autista, com dificuldade, todo mundo dizendo: chega de filho, né? Pelo amor de Deus, quer passar por isso tudo de novo? Essa realidade cruel onde as pessoas são desprezadas se elas não têm aquele ideal de vida do comercial de TV, da novela. Vocês vão se permitir continuar vivendo essa vida sonhada por outras pessoas para você? O direct dessa moça que acabou de se identificar aqui nos comentários, ela tá aqui. Dizendo que ressignificou tudo e que tinha uma super crise financeira junto dessa crise afetiva no casal. E que quando ela abriu os olhos, a própria situação financeira se resolveu também. Pelo amor de Deus. E você achando que a tua realidade é difícil. É a Nádia, ó, ela tá aqui. Que beleza. Que beleza ter esse tipo de testemunho. Quanta gente por muito menos decide espaçar a gestação por 5, 10 anos. Por muito menos. E mulheres fortes como essa, inspirando sua família a voltar para a sua realidade e se amar mais, encarar mais as dificuldades. São esses, aqueles casais de velhinhos que vão sentar depois no banco da praça e olhar para a cara um do outro e rir das dificuldades. Não aquele casal de velhinhos que vai voltar, vai chegar nos 70, 80 anos com um patrimônio enorme e os filhos se degladiando entre si, antecipando a morte dos próprios pais para ver como é que vai ficar o testamento. Quem é que vai ficar com a casa, quem é que vai ficar com o apartamento, quem é que vai fazer o carro, porque esse celeiro que esses casais insensatos constroem, é isso, é para isso que eles vão ficar. É para essa realidade que eu quero te chamar a atenção.
E essa ferramenta dos métodos naturais, se você não faz esse caminho de rever os valores, de rever esses conceitos na tua vida, dessa hierarquia de valores, você não sabe aonde colocá-lo. E você vai viver refém do medo igual. Mas para você que quer ficar, para você que quer tentar, para você que quer sentir essa primeira brisa, eu trouxe para você essa possibilidade. Tá? O entendimento dos métodos naturais passa primeiro pelo entendimento de você mesma, do teu corpo, do teu funcionamento, do teu ciclo menstrual. Por quê? A observação da fertilidade, seja pelo muco ou seja pela temperatura, ela vem desse entendimento do teu corpo, de ver o que está acontecendo ali. Ah, eu estou sentindo tal coisa, então é o meu corpo funcionando nisso. Ah, eu estou perto de ovular, então às vezes dá uma dorzinha aqui do lado e aí o muco muda também, ou a temperatura vai começar a subir. Beleza. E não veio esse mês, eu não senti isso. Então quer dizer que eu não ovulei, provavelmente. Vou procurar um médico. Esse olhar integral sobre a vida da mulher e do casal que esse método natural te propõe. Essa é a ferramenta. Você precisa começar se conhecendo. E essa é a grande beleza do método natural. Ele te joga para dentro de você. Você começa a ver, eu não posso ter tudo toda hora que eu quiser. Eu tenho momentos de dificuldade, eu tenho momentos de limitação. Meu marido vai ter que me esperar. Bonitão, calma aí que hoje não. Hoje eu não tô bem. Não é assim. Ou aquele dia em que a mulher acorda achando que, né, tudo é maravilhoso, tá chorando tá rindo até de velório. E aí você começa a perceber que existe ali uma linguagem corporal de uma vontade, de um desejo, de um amor, né? Que quer se unir, que quer estar junto. Essa é a realidade dos métodos naturais para quem sabe viver. Para quem não sabe, vai continuar sendo esse refém, essa camisinha de católico, como dizem por aí. Não, eu tenho que espaçar gestações. Mudaram o nome e mantiveram a coisa, mantiveram o medo, mantiveram a escravidão, mantiveram o egoísmo no lugar da generosidade. É assim que o método natural funciona. Se você não está disposto a entrar nessa ciranda, nem vem. Agora, para você que quer aprender, se aprofundar, eu tenho uma belíssima notícia para te dar. Há pouco tempo nós liberamos as inscrições para o aulão Como Identificar o Teu Período Fértil, mas nós éramos menos da metade do que nós somos agora. Quando a gente liberou no meio da quarentena, né, nós relançamos o aulão Como Identificar Seu Período Fértil, nós éramos menos do que a metade do que nós somos agora. Hoje nós comemoramos 90 mil pessoas aqui nessa página. 90 mil pessoas. E essa necessidade crescente, né, de se entender mais, de se conhecer mais. E eu fui vendo isso ao longo do tempo, essa movimentação, essas dúvidas todas, e resolvi repaginar o aulão de uma maneira que você pudesse contar com ele, com esse material novo, esse conteúdo exclusivo, com tudo que você precisa saber. Tudo. Porque esse aulão de fertilidade, ele foi um pontapé inicial, e depois ele foi se desmembrando em outras coisas, em outras ocasiões especiais, né? E aí, eu repaginei o aulão. Eu transformei ele num curso. O que era um aulão viraram 4 aulas, tá? Para você. E eu quero só te dizer o seguinte: esse aulão foi lançado, ele foi relançado e depois ele foi aberto na quarentena por algum tempo, para que vocês pudessem aproveitar a quarentena para estudar. De lá para cá foram 2.668 alunos. Eu não espero menos do que novos 2.668 alunos agora. Porque se você acha que você ainda tem algum impedimento para não participar dessa nova turma, espera até eu te dizer o que tem hoje nesse conteúdo que eu preparei para você. Nós temos inicialmente esse aulão, quase 2 horas ou mais de 2 horas de aulão. 1h50 de aulão,
passando por todo o entendimento da fertilidade feminina, o funcionamento do corpo feminino e a aplicação deles no reconhecimento dos métodos naturais, falando dos métodos de observação pelo muco e falando dos métodos de observação pela temperatura. E aí, eu acrescentei para vocês, além desse aulão, a nossa outra aula sobre o uso dos métodos naturais ao deixar a pílula, é a segunda aula. Terceira aula, o uso dos métodos naturais após a amamentação. Outra aula infinitamente requisitada aqui nas caixinhas de pergunta. E o quarto, que é a cereja do bolo, porque desse movimento vem esse último, que é essa generosidade, o desejo de gestar. A cereja do bolo é como se preparar para a gestação. Então, o que inicialmente era um aulão de fertilidade, hoje se transformou numa outra coisa, mais completa, que vocês terão a oportunidade de conhecer agora. O que antes era um aulão, hoje é tudo o que você precisa saber para ser feliz com o seu ciclo. Nada vai ficar para trás neste conteúdo que você vai aprender comigo. E se você está achando pouco, você vai ter um PDF com todo o conteúdo do primeiro aulão e no dia 14 de dezembro, ainda este mês, né, próximo, antes do ano terminar, você vai ter um aulão bônus de dúvidas comigo ao vivo, para você tirar suas dúvidas, né, para você esquematizar tudo na tua cabeça, pegar as dúvidas que você tem, dos métodos que você está tentando fazer, trazer para mim que eu vou trabalhar isso com você ao vivo. Tá? Ao vivo. E, de quebra, se você está achando que ainda tem um motivo para você não fazer, se você está achando que ainda não tem assim, um motivo justo para você fazer, um motivo atrativo para você fazer, eu vim te falar finalmente sobre o preço, né? Porque todo mundo quer saber no final quanto que eu vou ter que pagar por isso. O aulão era R$ 34,70. Eu acrescentei mais 3 aulas e mais uma aula bônus de dúvida. Sabe quanto vai ser esse curso? R$ 49,90. R$ 49,90. Aí você já percebe que eu mais do que dobrei a quantidade de conteúdo e aumentei em R$15 o preço do curso. Aí que vem a loucura maior. Porque como nós estamos em clima de Black Friday, eu não poderia deixar de atender a esse apelo de também entrar nesse clima de Black Friday e te dar um preço promocional até domingo. Então, de hoje até domingo, você vai poder inserir na partezinha da compra, presta atenção nisso aqui, para depois não falar que se enganou. De hoje até domingo, com todo esse material exclusivo, o aulão que já era R$ 34,70, mais a aula deixando a pílula para trás, mais a aula sobre amamentação, mais a aula para se preparar para a gravidez, tudo isso você vai botar lá, o cupom Black Friday. O cupom é Black Friday o nome. Você vai botar tudo isso no final na hora de comprar. E sabe quanto você vai pagar? Por 4 vezes o conteúdo? Os mesmos R$ 34,70. Isso é Black Friday de verdade. É uma loucura. É uma loucura. Por quê? Eu já entendi que esse é um trabalho que está acima do valor da coisa. Eu quero para você, para sua família, eu quero que a sua família seja mais um daqueles testemunhos que eu vou receber no direct, de uma família ressignificada, de um casamento que foi salvo, de um entendimento novo sobre o seu corpo, sobre essa perspectiva. Eu quero que você seja mais essa pessoa. Eu sei que você pode. Eu sei do potencial que esse curso tem, porque já foram 2.668 alunos, sem um retorno negativo. Mísero que seja. Fala assim, eu não gostei desse aulão. Eu não gostei desse material, eu não entendi nada, só me atrapalhou. Não tem um desse.
Então, por um curso de 4 aulas, você vai continuar tendo o valor de um aulão, de uma aula só. Tá? Então, se você planejava levar a cremosa para o X-Bacon no final de semana, é menos do que o preço do X-Bacon. E você vai comer e cagar esse X-Bacon e não vai dar em nada. Você está planejando levar ela para ver um filme, é mais barato do que o filme. E esse filme vai ser uma merda, né? E vai ser uma perda de tempo e não vai te ajudar em nada. Se você não está planejando fazer nada no final de semana, é mais barato do que não fazer nada. Então, não há motivo, tá? Para você ficar de desculpinha e deixar para depois. Olha, esse preço só vai até o dia 29, domingo, agora. No primeiro lançamento do aulão, eu falei que eu não ia reabrir. Eu não reabri. No primeiro lançamento do PQP, eu falei que eu não ia reabrir. Eu não reabri. Tem lista de espera até hoje. No curso de sexualidade, eu falei que eu não reabri. Não reabri. Quando eu relancei o curso, a segunda turma de sexualidade, eu falei que eu não ia. Eu não reabri. Então, se você acha que você vai contar com a minha benevolência, além dessa Black Friday maluca de ter o valor de 4 aulas pelo preço de uma, não espere nada além disso, porque a oportunidade que eu tenho para te dar já está dada. Então, às 23h59 do dia 29, acabou. O link para as inscrições está na bio. Serve para adolescentes, tem gente perguntando aqui. O melhor momento de aprender sobre essas coisas é nesta fase. Crescer com essa responsabilidade. Delegando essa responsabilidade ao seu parceiro. Tá? Não tem desculpa. Ai, mas na amamentação eu me perdi e não gostei mais do Billings. O problema é seu. Você tem a oportunidade de, nessa aula sobre o método natural após a amamentação, de aprender. Ai, mas eu me enrolei porque eu estava saindo da pílula e eu não tenho coragem. Não tem mais desculpa. Tem o pulo do gato para você entender como é que vai funcionar o teu ciclo quando você largar a pílula. Então, não tem situação que não esteja inserida neste curso repaginado. O curso fica disponível por 1 ano, quando você assinar. E todo o material já está pronto. Ou seja, se você assinar agora, se você se inscrever agora, todo o material já está disponível para que você o acesse. Tem uma aula de 1h50 e as outras aulas são de menos de 1 hora. Né? São 40 minutos para cada aula. Então, até o dia 14 de dezembro, tem tempo suficiente para você ver esse curso. Num final de semana, você mata ele junto com o teu marido e tira as tuas dúvidas comigo no dia 14 de dezembro. Tá? Nós temos uma equipe de plantão para me encaminhar todas as dúvidas. Eu vou tirando as dúvidas que forem relacionadas ao desenvolver do curso e as dúvidas de conteúdo, né? A gente vai tirar no dia 14 de dezembro. Tá? E eu fico lá à disposição de vocês, como em todas as aulas de monitoria que eu faço, a gente só acaba a aula quando responde a última pergunta da turma. Tá? Então, não tem desculpa para você não aproveitar esse valor até o dia 29, esse domingo, a gente é 3h59, pagando o mesmo preço de antes. Tá? Pós-DIU é a mesma coisa? Qualquer método contraceptivo que bloqueie teu ciclo, quando você tira, a transição é a mesma. Tá bom? Então, eu espero você. O link está na bio. Então, quando você desligar aqui, o link já está lá na bio. Eu vou botar nos stories também, tá? Então, acabou a live aqui. Você clica lá e já vai direto pro link para você se inscrever. Tá bom? Então, não tem para que esse curso ficar disponível mais do que 1 ano. Pelo amor de Deus. Né? Não tem para quê. Minha esposa subversiva tá aqui, ó, dando uma dica para vocês que o dinheiro só vai entrar na segunda, gerar o boleto no domingo que ele fica disponível para pagar até segunda. Então, se você não conseguir, assuma no final das contas que a culpa é tua, porque eu estou aqui
Eu estou aqui, né? Dando todas as alternativas para você e todo o caminho para você entrar nessa comigo, tá? Então, queria agradecer mais uma vez a todos vocês e dizer que foi uma grande alegria participar de mais esse ciclo, que muito além de oportunidade de se inscrever numa turma, num curso, enfim, foi uma oportunidade de a gente se refazer um pouquinho, né? Se refazer um pouquinho, se confrontar muito. É muito legal essas semanas de lives, porque antes mesmo da semana acabar a gente já tem resultado, né? É claro que ela pode ir além, né, ali de alguma forma, com a inscrição na turma, mas antes mesmo da turma a gente já tem o nosso objetivo cumprido aqui com muita alegria, muita gratidão mesmo a tudo que vocês têm proporcionado aqui, né? Juntos aqui nessa página. Ela existe, de fato, com a contribuição de vocês, tá? Eu resolvi, de fato, entrar nessa mais uma vez contra tudo e contra todos os boicotes e censuras e etc. Comprar essa briga com vocês, porque eu quero colher esses resultados daqui a alguns meses aí. Eu quero esses directs de novo, dessas famílias reconstruídas por esse entendimento de uma vida livre. Tá bom? Então até breve. Espero encontrar todas vocês aqui nas aulas de monitoria, na aula de monitoria no dia 14 de dezembro. Vocês vão receber um link no e-mail, tá? No dia da aula da monitoria, para entrar no vídeo ao vivo, tá? Vai ser um vídeo ao vivo com comentários abertos, tá bom? Então não se esqueça, quando você for se inscrever, haverá um cupom de desconto válido entre hoje e domingo. Se você não puser o cupom de desconto Black Friday, você vai pagar o valor inteiro. E aí o problema é seu. Eu estou te explicando que tem o cupom de desconto até domingo. Depois que pagou, não adianta mais, tá? O cupom é Black Friday. Não tem erro, gente. O cupom é Black Friday. É o cupom da Black Friday com o nome Black Friday, tá? Então, mais fácil do que isso não tem, né? Tá bom? Tchau, gente. Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês em mais essa noite. E até breve, na aula de monitoria, a gente se encontra ao vivo e eu quero as primeiras respostas. Tá bom? Fiquem com Deus e tchau!